Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Para quem tá chegando aí agora e não me conhece, meu nome é Leiciane Moreira, sou cabeleireira, sou técnica educadora, sou terapeuta capilar e apaixonada pelo universo aí da beleza, dos cabelos, enfim. Hoje eu vim trazer um assunto que gera muita polêmica, mas hoje eu vim também trazer um alerta pelo uso inadequado dos óleos essenciais. Todos nós sabemos que os óleos essenciais, eles têm ação terapêutica, eles são maravilhosos, têm inúmeras funções aí e têm sido cada vez mais utilizados na terapia capilar, na aromaterapia, e com isso surge também o uso inadequado, o uso excessivo, o uso, de forma errada com pessoas erradas. E vale ressaltar que apesar deles serem, como muitas pessoas falam, natural, eles também exigem alguns cuidados e precauções com sua forma de uso. E para isso eu preparei esse vídeo hoje para você. Então, se tu é novo aqui nesse canal, já deixa o seu like, já se inscreve se você gosta desse tipo de conteúdo, para não perder nenhum tipo de conteúdo, e fica comigo até o final. E bora pro vídeo! Que os óleos essenciais são maravilhosos, isso todo mundo já sabe, não resta nenhuma dúvida, Mas quando a gente fala em óleos essenciais, a gente não está se referindo a totalmente algo que seja natural. Não é porque eles são extraídos das plantas, que eles não vão trazer nenhum risco, Então temos que ter muito cuidado com o uso, com o descarte e também com a questão da quantidade a ser utilizada. Então eu preparei esse vídeo justamente para alertar aos cuidados com o uso exagerado, com o uso inadequado e também com o uso das pessoas em relação aos óleos essenciais. Primeira coisa que a gente tem que ressaltar, que os óleos essenciais, por eles terem uma concentração muito alta, por eles ser muito concentrado, muito puro, eles também são inflamáveis, tá? Tem que ter muito cuidado com a questão do descarte do seu frasco de óleo essencial vazio, não descartar em qualquer lugar. De ter muito cuidado com a questão também, se ele chegar a derramar na sua casa, tiver algum acidente, quebrar o vidro, tem que ter muito cuidado. Lembre-se que eles são inflamáveis, tá? Então, dependendo de onde você derramar, você tem que fazer muito bem a limpeza do local, porque depois, se você chega a acender um isqueiro, um fósforo, estiver perto do fogão, algumas pessoas utilizam ainda de forma inadequada na cozinha os óleos essenciais, então tem que ter muito cuidado com isso, porque ele pega fogo e pega fogo mesmo, tá? Então, muito cuidado com essa questão. Derramou algum frasco, vazou, derramou na sua casa, na sua bancada, no chão, na cozinha. A primeira coisa que você vai fazer é sempre limpar com papel toalha. Limpou bem com papel toalha, você vai pegar um outro óleo, pode ser um óleo de soja, um azeite, um óleo vegetal, e você vai limpar esse local com outro óleo para que evite ali, tá, gente? Para que esse óleo ele possa ficar ali evaporando aquele cheiro, porque ele é muito forte. E muito cuidado também, caso isso aconteça, algum acidente, a questão da inalação desse óleo essencial, porque ele fica ali por muito tempo, aquele cheiro é muito forte. Se você estiver em ambiente fechado, você pode sofrer uma intoxicação. Então, muito cuidado. A outra parte é a questão que eu devo alertar do descarte do material vazio, do frasco vazio. Então, geralmente, no salão a gente tem um lixinho comum, que é onde a gente descarta o papel das mechas, onde a gente faz o descarte dos descartáveis, de luva e tudo mais. Vale ressaltar que, assim como os cuidados que nós temos de separar o lixo orgânico do lixo reciclado, os óleos essenciais, eles não podem, esses frascos, serem descartados em qualquer lugar, tá? Por eles, ainda ficar ali uma concentração ali dentro, um cheiro muito forte dentro desse recipiente, você não pode descartar em qualquer lugar, porque é muito perigoso. Dependendo do lugar que ele for descartado, tem pessoas que tocam fogo e tudo mais, pode aí ter uma inflamação muito grande. Então, entre em contato com a empresa que forneceu esse óleo essencial para você, onde você comprou, para que você faça o descarte adequado.
Assim como, por exemplo, quem trabalha com terapia capilar, que precisa fazer o descarte das agulhas, né, no recipiente, uma empresa que vem e recolhe esses materiais, né, com agulhas, materiais hospitalares, os óleos essenciais também devem ter esses cuidados. E vale ressaltar aqui que nós também temos alguns óleos essenciais que são extremamente inflamáveis e que eles pegam fogo, que são, por exemplo, os óleos essenciais mais inflamáveis, que são o de melaleuca, o de cravo, o de eucalipto, o de lavanda, o de limão e o de hortelã-pimenta. Esses são os óleos mais inflamáveis. Cuidado com o descarte, né, com possíveis acidentes, com o consumo exagerado e entrar sempre em contato com a empresa para fazer o descarte de forma correta. Outra coisa que eu preciso ressaltar aqui para vocês, né, quem utiliza os óleos essenciais, seja ele para aromaterapia ou para terapia capilar ou em casa mesmo, né, você deve ter muito cuidado com os efeitos tóxicos, tá? Eles são tóxicos sim, se usado de maneira inadequada ou exageradamente. Então a toxicidade, ela depende da quantidade e da concentração desse óleo essencial. Então a frequência de uso da pessoa, ela está sendo usado, pode ter um efeito de queimadura no local ou sistêmico. Então tem pessoas que fazem o uso inadequado dos óleos essenciais, aplicá-lo puro na pele para trabalhar aromaterapia, espalha nas mãos e trabalha essa parte da aromaterapia. Então tem que ter muito cuidado com o uso desses óleos, porque eles podem ser extremamente tóxicos, tanto na parte tópica da pele, tá? Quanto também na parte de inalação por esse produto. E ele pode ter um efeito, tá, reversível ou não. Então cuidado também com as misturas. Sempre que você for utilizar algum óleo essencial, lembre-se que ele não pode ser utilizado puro diretamente sobre sua pele. Sempre ele tem que ser diluído com algo que seja carreador. Pode ser um óleo vegetal, pode ser um azeite, pode ser uma argila, pode ser uma água termal, mas sempre ele tem que ser diluído em água e em quantidade mínima, tá? Aí a pessoa me pergunta, Leiciane, mas qual seria essa quantidade que eu posso estar utilizando? Bom, primeiramente, você não pode fazer uso dos óleos essenciais todos os dias. Tem pessoas que fazem o uso da aromaterapia exatamente todos os dias em casa e tudo mais, e isso gera, gente, excesso, e tudo que é em excesso não é bom. Então tem que ter muito cuidado com a questão dos excessos. Outra questão é a quantidade que vai ser diluída, tá? Então se eu vou trabalhar, por exemplo, uma limpeza de pele, vou fazer uma máscara de argila e quero utilizar o óleo de melaleuca para nos tratamentos de acne. Essa quantidade que eu vou utilizar no meu rosto, ela é uma quantidade muito pouca. Então eu tenho que ter uma noção que, por eu usar uma quantidade mínima, que vai usar somente na área do meu rosto, eu tenho que utilizar bem pouquinho. Então é de 1 a 2 gotas nessa diluição dessa máscara. Gente, no máximo de 1 a 2 gotas. Vou trabalhar no couro cabeludo fazendo um blend de óleos, por exemplo. Então eu vou trabalhar uma concentração maior do óleo vegetal, que ele é um óleo carreator, tá? Então a escolha do óleo vegetal é da preferência da pessoa. Então sempre numa quantidade de 5 a 10 ml. Para cada 5 ml de óleo vegetal, eu vou poder utilizar no máximo 3 gotas do óleo essencial. Se eu vou dobrar essa quantidade de óleo vegetal, ainda assim eu não devo, estar dobrando a quantidade de óleo essencial. No máximo 4 gotas para se trabalhar com 10 ml de óleo vegetal. Gente, e é verdade, tem pessoas que falam assim, nossa, mas 3 gotas é muito pouco, não vai fazer diferença se eu colocar um pouquinho a mais. Gente, faz muita diferença. Eles são altamente concentrados, Apesar deles terem um efeito aí terapêutico e tudo mais, eles podem causar muitos efeitos colaterais utilizados de maneira inadequada. Então, sempre respeite a quantidade, nunca ultrapasse. Você aplicou o óleo essencial, na sua mistura, você sentiu
algum incômodo, você está sentindo que você está ficando sufocado, você está sentindo que você está tendo coceira no couro cabeludo, está queimando de alguma forma, você deve retirá-los imediatamente e lavar com bastante água e aplicar logo no local, já fazer asepsia e secar. Lembrando também que eles não podem ser utilizados direto sobre a pele e exposição ao sol, porque eles podem sim queimar a sua pele e causar manchas. Assim como o limão, por exemplo, que se você aplica na pele e se expõe ao sol, ele vai causar ali manchas na sua pele, né? Porque ele tem esse efeito antioxidante. O óleo essencial é a mesma coisa. Além dele causar manchas na sua pele, ele pode causar fortes queimaduras, causando bolhas e tudo mais. Então tem que ter muito cuidado. Então cuidado ao utilizar, fazer o uso da aromaterapia, aplicá-los na mão, né? Para poder inalar esse óleo essencial e depois vir sair na rua, esquecer e ter contato ali com o sol, ou até mesmo no fogão ali utilizando, fazendo uma comida, aquele vapor ali da panela, ele pode queimar a sua mão e causar grandes queimaduras. Então muito cuidado com isso também, tá? Porque eles podem causar queimaduras na sua pele a ponto de causar bolhas, tá? Outra coisa também no uso dos óleos essenciais que devemos ter muito cuidado, não fazer o uso dos óleos essenciais se a pele, o local onde for aplicado, estiver com alguma irritação, com algum ferimento, tá? Se ele entrar em contato com uma pele que está machucada, uma pele que está irritada, com coceira, com alguma inflamação, por exemplo, uma dermatite, uma psoríase que está de forma inflamada, ele pode causar também, gente, uma queimadura nesse local, uma irritação e pode piorar o quadro. Então tem que ter muito cuidado com relação a isso também. Outro cuidado que devemos ter ao uso dos óleos essenciais, tá? É a questão deles serem ingeridos. Gente, é muito sério. Tem muitas pessoas que fazem tratamentos, né, de aromaterapia e fazem a utilização de ingerir esses óleos essenciais, achando que vai fazer algum tratamento de dentro para fora, que vai curar alguma inflamação na parte interna, tá? Não tem nenhum estudo científico humano que esses óleos essenciais eles são capazes de curar inflamações, né, infecções na parte interna do nosso organismo. Então uma coisa muito importante também, por exemplo, a água e o óleo, gente, isso é física, eles não se misturam. Então se você pega, por exemplo, algumas gotas de óleo essencial e coloca num copo com água e ingere esse óleo essencial, você vai estar ingerindo praticamente esse óleo puro, tá? E tem que ter muito cuidado com riscos tóxicos que eles podem causar. Então você tem que ficar muito atento se você já ingeriu algum óleo essencial, ou se você tem o hábito de fazer isso, né? Tem muito cuidado aos efeitos colaterais, como queimação na garganta, queimação na boca, dor de cabeça, vômito, tontura, qualquer um desses que podem estar gerando aí esse risco à sua saúde, tá? Esses efeitos colaterais, você tem que ter muito cuidado, ficar muito atento e ir até o médico. Tem pessoas que fazem uso do óleo essencial de estar ingerindo para tratar inflamações, infecções e fazem uso deles também com os remédios, com antibióticos, anti-inflamatórios. Então tem que ter muito cuidado com isso, porque eles podem anular esse tratamento que você está fazendo, cortando o efeito desse tratamento, ou muito pior, eles podem também causar ali um efeito contrário, intensificação desse remédio, fazendo com que você tenha uma intoxicação ainda maior. Gente, dá até medo, né? Tem pessoas que falam assim, nossa, mas tudo isso, né? Então eu trabalhava com os óleos essenciais, agora eu vou ficar com medo de usar. Não, você não tem que ficar com tanto medo assim, você só tem que se atentar aos cuidados e a forma correta do uso dos óleos essenciais, tá bom? Então cuidado ao ingerir, não se pode ingerir óleos essenciais, tá? E outra coisa também, temos óleos essenciais que eles são tóxicos na pele também, tá? Então cuidado também
com a presença dos óleos essenciais de forma exagerada, com as queimaduras, com as irritações, com as manchas, enfim, com as queimaduras. Tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa que eu tenho que alertar vocês, tá? Para quem trabalha com aromaterapia e gosta de fazer a utilização dos óleos essenciais em difusores, tem que ter um alerta com isso também. Por quê? Porque às vezes você fala assim, eu gosto de dormir, colocar um óleo essencial no difusor antes de dormir, porque isso me relaxa, eu consigo dormir melhor, com aquele cheirinho me agrada e tudo mais. Ok, se você não tem problema nenhum com isso, você faz o uso desses óleos essenciais dessa forma, ok. Muito cuidado somente com o difusor, né? Por exemplo, se ele estiver num local ali onde muitas pessoas terão acesso. Porque eles não devem ser utilizados em crianças, tá? Menores de 2 ou 3 anos, porque pode causar irritação nessa criança, tá? Vocês não devem estar utilizando também o uso dos óleos essenciais em gestantes. Não deve ser, ele vai causar praticamente o mesmo problema, né? A mesma irritação que causou em criança, então ele pode ser muito tóxico também para gestante e com pessoas também de idade, pessoas debilitadas que podem ter algum problemas com pressão alta, taquicardia e tudo mais. Então tem que ter muito cuidado. Outro ponto que eu tenho que ressaltar, se você faz o uso do óleo essencial no difusor, se você tem pets em casa, eles são extremamente sensíveis a algumas fragrâncias, tá? Então, alguns óleos essenciais, eles podem ser tóxicos aos animais. Então, cuidado, no caso, com o uso inadequado, exagerado ou desses difusores que você está utilizando. Se você for fazer o uso dos óleos essenciais no difusor, procure utilizá-los na hora que você estiver em casa sozinho, ali no ambiente, que não vai causar nenhum risco à saúde de outras pessoas, tá? Não se deve usar em crianças, não se deve usar em gestante, em pessoas idosas debilitadas e nem em pets. Então tem que ressaltar esses cuidados aí também. O óleo essencial de menta, ele é um dos óleos que ele é ótimo, ele é anti-inflamatório, ele é descongestionante. Tem algumas pessoas que gostam de fazer o uso do óleo essencial de menta. Para quem tem rinite, sinusite, ele é maravilhoso. Porém, esse uso ele deve ser pessoal, tá? Porque o óleo essencial de menta, ele é um dos óleos mais tóxicos que tem e os que causam mais irritação utilizados, por exemplo, em crianças. Então, nunca deve ser utilizado o óleo essencial em criança. Tem algumas empresas que falam que pode ser utilizado sim sobre a pele, né, que não tem problema, que tem alguns específicos voltados para criança, mas eles têm que passar por um grau, por um nível aí de uma experiência que passa, e eles devem ser aprovados pela Anvisa, aprovados em grau 2, tá? Que comprove a eficácia desse produto, que ele não gere nenhum risco à saúde. Então, assim como, por exemplo, alguns produtos, né, de bebês que eles falam que não arde o olho, eles têm que ser passados em testes pela Anvisa em grau 2, então assim também são esses óleos essenciais. E nem todas as empresas têm essa liberação em grau 2. Tá? Então tem que ter muito cuidado a isso. E quanto mais o óleo essencial for aquele óleo puro e que algumas plantas elas estão em extinção, mais o nível também de adulteramento. Então muito cuidado aonde você compra o óleo essencial. Lembrando que os óleos essenciais eles são diferentes das essências, tá? Então a essência ela vai ser apenas aromáticas e os óleos essenciais eles vão ser terapêuticos, eles serão concentrados e eles são utilizados para tratamentos, tanto de aromaterapia, terapia capilar e tudo mais. Então tem que ter esse cuidado e toda essa questão. Lembrando que os óleos essenciais, por eles serem bem concentrados, você vai encontrá-los sempre numa concentração bem assim menor, o vidrinho. Então esse aqui, por exemplo, são 10 ml. Para muitas pessoas falam assim, nossa, mas é muito pequeno. Mas aqui eu vou ter um uso por muito tempo desses óleos essenciais, porque no máximo, cada procedimento que eu vou estar utilizando, vou estar usando de 2 a 3 gotas, tá? Então,
vale ressaltar essa questão aí. Quanto maior o frasco, né, mais a questão dele não ser um óleo tão puro assim. E basicamente é isso, né? A intoxicação da pele, que já falamos que não devem ser ingeridos, não devem ser utilizados em crianças, gestantes e em pets. E se você faz uso de algum óleo essencial, trabalha aromaterapia, terapia capilar, sempre tome muito cuidado, sempre faça uma avaliação desse cliente antes de estar utilizando, para que você não tenha nenhum risco, nem o seu cliente. E quando for utilizar, por exemplo, na aromaterapia na sua casa, cuidado com as pessoas que estão ao seu redor, se elas realmente podem, né, fazer também o uso inalatório desses óleos essenciais. Feito isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, curtam, compartilhem e busquem estudar cada óleo essencial, sua função. Eles são maravilhosos, só vale ressaltar mais uma vez os cuidados que devemos ter com cada um deles. E não esquece de deixar o seu like para ajudar a dar uma força aqui no canal e até o próximo vídeo.